Muito bem, pessoal, agora abordando a questão de número 57, um autor tão famoso quanto Platão e tão racionalista quanto Platão, que é o Descartes, né? Então, são características gerais da filosofia cartesiana, o racionalismo, como no Platão, o inatismo, como no Platão, e também tem no Descartes um elemento de dualismo, como no Platão. Mas o dualismo cartesiano ele se refere muito mais ao homem do que ao mundo. Na verdade, sobre o mundo, a questão do mundo aparece no Descartes, não é tema dessa questão especificamente, mas não exatamente num sentido duplo, dual, como no Platão. Mas no Descartes eu tenho um dualismo sobre o ser humano. O Descartes vai descrever o homem como composto por duas substâncias, que em latim se chama res, se escreve res, a palavrinha res, R-E-S, coisa, substância. E ele fala então que o homem é composto por uma substância que pensa, que ele chama de res cogitans, cogitans do latim pensamento, e uma res extensa, uma coisa que ocupa um lugar no espaço, que seria o nosso corpo, né? Então essas noções são importantes. E também é importante, pessoal, a gente falar um pouquinho do método do Descartes, porque o Descartes ele busca alcançar verdades completamente seguras, completamente certas, né? Verdades absolutas. E para tentar encontrar as verdades absolutas, ele faz uso da dúvida. Então, qual é o procedimento cartesiano? Ele pega a dúvida e utiliza ela como ferramenta ou como instrumento, como queiram, né? Para analisar as representações e o conhecimento humano em geral. E o que ele busca com isso? Ele busca encontrar algum tipo de representação, algum tipo de ideia que resista à dúvida. E daí o critério de verdade do nosso autor, que é o critério da indubitabilidade ou evidência. Ou seja, o Descartes vai considerar como verdadeiro apenas aqueles conhecimentos que são completamente isentos de dúvida. Por isso que ele aplica a dúvida sobre as representações, inclusive de uma forma muito radical, muito exagerada. A gente usa o termo hiperbólico para se referir a essa característica do exagero da dúvida cartesiana. Mas isso é intencional, né, pessoal? Porque o que ele pretende fazer? Ele pretende submeter todas as representações ao crivo da dúvida para verificar se alguma representação se mantém rígida, se mantém em pé, mesmo perante a dúvida mais radical. Se alguma representação resiste à dúvida mais radical. Essa que é a ideia do Descartes. Então ele usa a dúvida para tentar, num certo sentido, superar a dúvida e mostrar que existem coisas que não são passíveis de dúvida e por mais que eu insista nisso, a verdade daquela representação se torna cada vez mais forte, cada vez mais evidente, cada vez mais óbvia. Vamos para o texto então, pessoal, que abre a nossa questão. O texto fala assim, olha, o principal problema de Descartes pode ser formulado do seguinte modo: como poderíamos garantir que o nosso conhecimento é absolutamente seguro? Como o cético, ele parte da dúvida, mas ao contrário do cético, não permanece nela. Ou seja, moçada, o cartesianismo, a filosofia do Descartes, não tem nada a ver com ceticismo. É mais uma dica para vocês. Na meditação terceira, Descartes afirma: engane-me quem puder, ainda assim jamais poderá fazer que eu nada seja enquanto eu pensar que sou algo, ou que algum dia seja verdade, eu não tenha jamais existido, sendo verdade agora que eu existo. Ou seja, trocando em miúdos, para eu provar que eu existo na condição de res cogitans, de coisa que pensa, basta eu pensar. Então, o cogito cartesiano, aquela representação cartesiana, que é formada por três palavrinhas, duvidar, pensar e existir, ele significaria uma verdade indubitável, evidente, uma verdade que resistiu à dúvida, não é? E dessa maneira, como eu encontrei uma primeira verdade evidente, na opinião do Descartes, o homem poderia encontrar outras verdades com a mesma característica, com a mesma natureza do cogito. Tudo bem, pessoal? O famoso penso, logo existo, lá do Descartes. Então, indo para os itens de resposta, para as alternativas, nós encontramos os seguintes itens aqui, ó. A letra A: todas as coisas se equivalem, não podendo ser discerníveis pelos sentidos nem pela razão. Não, está errado. Já no começo da alternativa nós encontramos um engano, né, um erro ali, que é afirmar que sentidos e razão têm o mesmo papel na produção do conhecimento. Isso é contraditório com o racionalismo cartesiano. Ambos são falhos e limitados. Não, apenas o conhecimento sensível é falho e limitado. Portanto, o conhecimento seguro detém-se nas opiniões. Na verdade, as opiniões são flutuantes, mudam, elas são passíveis de dúvida,
mas o cogito cartesiano não. Então a letra A está errada, pessoal. A letra B. O conhecimento seguro, que resiste à dúvida, apresenta-se como algo relativo. Não, pessoal. Se eu estou falando de algo que é verdadeiro, essa verdade só pode ser universal. A validade dela se mantém independentemente da condição, da circunstância ou da contingência. A letra B está errada. A letra C. Pela dúvida metódica, reconhece-se a contingência do conhecimento, não de todo o conhecimento, pessoal. Porque a dúvida metódica justamente me mostra que existem certos conhecimentos que não são contingentes, exatamente porque são verdadeiros. Então, ali eu já tenho um erro na letra C. Continuando, uma vez que somente as coisas percebidas por meio da experiência. Mais um erro, pessoal. A alternativa C está vinculando o cartesianismo ao empirismo, o que é um erro bastante básico, inclusive, né? Não podemos cair nesse engodo. Tudo bem? A letra D, a dúvida manifesta a infinita confusão de opiniões? Não. Na verdade, a dúvida, ela contribui justamente para desfazer a confusão de opiniões, mostrando que o conhecimento seguro é possível. Continuando, que se pode observar no debate perpétuo e universal sobre o conhecimento das coisas. Ora, esse debate realmente existe no Descartes, porém, ele não se dá num jogo de opiniões, mas sim na busca de certezas. E no final da questão, sendo a existência de Deus a única certeza que se pode alcançar. Bom, essa parte final da letra D até pode ser considerada verdadeira, se a gente for pegar o conjunto da obra cartesiana, porque realmente ele nos vai fornecer uma prova da existência de Deus, o chamado argumento ontológico. Porém, a letra D tem um problema muito sério no início da sua construção, quando fala da infinita confusão de opiniões, relacionando isso com o cartesianismo. Portanto, a letra correta é a letra E, que diz: a condição necessária para alcançar o conhecimento seguro consiste em submetê-lo sistematicamente a todas as possibilidades de erro. Então, eu exerço a dúvida de forma generalizada, sistemática, sobre todas as representações, de modo que ele resista à dúvida mais obstinada. Letra E está correta, pessoal. É isso aí.